Quem não pirou na pandemia, não pirá mais. Quem não pegou Covid ficou exposto a uma crise inédita, gigante de saúde mental. Para a doença da cabeça, é melhor procurar um especialista. Por isso, meu convidado é um psiquiatra e psicanalista, Jacques Stiffman. Bem-vindo. Muito obrigado. Você aí participa da consulta na hashtag Provoca. Ô, Jacques, eu posso chamar de doutor? Sabe por quê? Eu estou querendo, assim, um distanciamento e também uma esperança de cura. Pode ficar à vontade. Posso ficar à vontade? Pode. Então, antes de tudo, eu quero saber o seguinte: 82% dos brasileiros sofrem de ansiedade, 68% de depressão. Essa pandemia trouxe uma outra pandemia embutida? A questão da doença mental, ou de seja o que for, ganhou, sim, por motivos a serem conversados, uma expressão do que já havia. Não aparece algo novo, aparece o que havia. O que havia de um jeito mais evidente? Para quem observasse ou pudesse observar, ou como eu e meus colegas e outros tivessem que observar, era bastante evidente que a adaptação social cada vez mais escondia o que a gente pode chamar de problema mental, que basicamente eram métodos de uma pessoa se ver livre do que pensa e sente. As coisas iam muito bem, até que elas tiveram que saber o que pensavam e sentiam. E aí... O Jacques, você está falando que saúde mental tem a ver com a gente evitar ver o que sente. Essa é uma grande questão. Não há uma resposta clara. Apesar de muita gente sugerir que a saúde mental seria de melhor qualidade se uma pessoa soubesse acessar o que pensa e sente, na prática, esta é uma impossibilidade. A natureza do funcionamento mental humano é contrária a que a pessoa perceba a si mesma. Por isso que ela se evita. E a vida remota provoca o quê? Sabe por quê? Eu estou querendo falar com você desse mundo que nós ficamos nesses 2 anos quase, né? Sozinhos, ansiosos, em contato mais com, talvez, pensamentos e com pessoas que a gente encontrava pouco, que é a nossa família. Essa coisa desconhecida. Qual o resultado disso? Então, a impressão que a gente tem é que em diferentes níveis de funcionamento mental, de qualidades de relacionamento, as consequências foram diferentes, né? Pessoas que estavam entretidas, leia-se, ocupadas com as suas relações de uma forma mais superficial e tiveram que lidar com a temerosa intimidade, criaram alternativas para entrar em contato, né? A questão do entrar em contato, do permanecer em contato, ela começou a ser sentida como fóbica. A pessoa começou a entender que não havia espaço, não só espaço físico, né? Não havia na relação com o outro o espaço que ela nunca imaginou que viesse a precisar. E, em última análise, não havia dentro dela o espaço onde ela deveria habitar. Ela ficou em lugar nenhum. E essa situação não corresponde fisicamente, psiquicamente, não corresponde a lugar nenhum, corresponde a sintomas de loucura. Batatinha frita, Olivia se mexeu. Regina não, agora Prende meu braço, eu quero ansiedade, agora mexeu. Júlio Caldeira, eu ando sem motivação para tudo e não consigo encontrar um rumo para seguir. O que eu faço? Ele vai logo na pergunta, mas Sim. Calma. O Alexei fala assim, quero me sentir neutro, então não quero perguntar, nem dar queixa. Na verdade, não quero nem existir. Exatamente. O que ele está dizendo? Veja, os dois estão falando de coisas iguais, iguais é exagero, mas parecidas, né? O nosso primeiro... É o Júlio. O Júlio,
ele não encontra maneiras de dar sentido. Com o que a gente dá sentido a alguma coisa? A gente dá sentido com o que tem dentro da gente. O Júlio está sentindo falta dele próprio. Ele se constituiria através de uma série de questões que a pandemia atrapalhou. Ele não sabe o que dele, Júlio, daria sentido. O nosso segundo perguntante... o Alexei. O Alexei está numa posição mais cautelosamente protegida. Ele já está de acordo de não existir, mas pelo visto está se queixando que a existência ainda o incomoda, não é? Mas vai passar. O Ronan Botelho, hoje, o que é hoje saúde mental? Ele pergunta, humildemente e sem ofender, já não sei quem tem ou não e quero mais. Conhecer uma pessoa que tem a saúde mental e perguntar, em que mundo você vive? Olha, a pergunta é melhor do que a resposta. Vocês vão ver que isso vai ficando claro, que não sei se vão me deixar ficar aqui ou vão expulsar, mas é o seguinte, essa pergunta é uma pergunta importante. A saúde mental, a despeito de todos os parâmetros morais, sociais, religiosos que ainda nos permeiam, eu diria que a saúde mental é a capacidade de alguém ter dúvidas, não é? Não é aquela dúvida assim, você quer hambúrguer ou cheeseburger, essa vale também, né? Mas a dúvida é uma dúvida mais natural. É uma pessoa que possa se perguntar o seguinte, se o que eu estou vivendo agora está destinado a acabar, eu devo permanecer contra o tempo? Há um livro muito importante, hein? Quase fundamental, que é quase que... não é melhor que a vacina, mas protege. É Alice no País das Maravilhas, mas não a adaptação. O livro original do Lewis Carroll. Porque, veja, quem puder ter dúvida, se essa pessoa puder ter dúvida, ela vai poder desconfiar que a certeza, toda e qualquer certeza, só traz reasseguramento, garantias e o protege da ideia da finitude. Do fato do pensamento ser fragmentado e efêmero, nada dura. Nem o próprio mal-estar tão acalentado nos dias de hoje dura, não é? Então, a pessoa que tem dúvida, ela aceita melhor a passagem dos diferentes estados mentais. Porque não é verdade que não está acontecendo nada. Está acontecendo tanta coisa, mais do que na época que não tinha pandemia. Esse que é o problema. Não param de acontecer coisas. Quem és tu? Eu já nem sei, senhor. Mudei tantas vezes desde hoje de manhã, como vê. Eu nada vejo. Explica-te. Sinto muito, mas não posso explicar, senhor. Já não sou a mesma, como vê. Dizem que agora na pandemia o poder de concentração diminuiu e a memória foi afetada. Você acha que é uma boa ocasião para a gente esquecer algumas coisas assim? Esquecer... Pois é. Do que não é importante, por exemplo? Então, você sabe que essa questão, né? Até pouco tempo atrás, eu lembro, né, que era importante a pessoa lembrar de tudo, né? E também fazer conta de matemática, né? Inteligente era quem lembrava e fazia bem matemática. Só um ou só outro, o cara nem no vestibular passava direito. Atualmente, é uma boa pergunta, né? Existem vários tipos de memória. A perda de memória, ela pode estar associada, nos nossos tempos de pandemia, a uma forma de desorientação no tempo e no espaço. A ausência da memória, ela faz a pessoa julgar-se mais insegura, fraca, e realmente ela está acontecendo. E eu tenho uma má notícia para as pessoas, mas que é boa também, né? Porque a pessoa fica sabendo. Alguns dos remédios para ajudar as pessoas durante a pandemia também fazem elas perder a memória. Né? E, quer dizer, é interessante a ideia da pessoa perder a memória, mas não perder a memória de que perdeu a memória. Então, o problema é que podia perder tudo junto, mas não perde. Por quê? Não perde porque a necessidade do indivíduo usar um recurso de memória para se sentir seguro é muito grande. Então, a memória, ligado a outras funções neurológicas, a atenção, memória, ajuda a pessoa nas áreas de sobrevivência e localização. Agora, não tem a menor dúvida, esquecer faz um bem assustador. I wish that I could wake up with amnesia.
chat about the stupid little things, the way it felt to fall asleep next to you, the memories I never shared escape. O Brasil é o maior consumidor mundial de Rivotril. Isso é sintoma do quê? Olha, para ser simples, isso é sintoma de ansiedade, né? Eu não vou entrar na questão da regulação. Hoje existe um problema nesse grupo medicamentoso chamado benzodiazepínicos. Vejam como a ciência é interessante. Os benzodiazepínicos, eles ativam o sistema GABAérgico, né? GABA é um diminutivo, é uma sigla de uma substância química, né? Eles ativam um neurônio inibitório. O que acontece? Apesar de ativar um neurônio, ele inibe o funcionamento e a pessoa fica mais calma, né? Ficar mais calmo é se ver livre de alguma coisa que está sendo vivida como ruim, persecutório, angustiante, né? sofrimento. Estas medicações, no entanto, trazem a dependência química. Elas têm uma característica chamada tolerância. Quanto mais a pessoa toma, mais doses ela precisa. Agora, no Brasil, apesar de os movimentos mais refinados na psiquiatria quererem evitar que se recomende essas medicações, elas dão um indício claro do que eu chamaria de um desespero. Eu prefiro desespero do que ansiedade. Desespero. Você não está economizando na clareza que a gente está tratando esse assunto. E é bom a gente dizer o seguinte, nada contra os medicamentos que, aliás, ajudam a apoiar pessoas que estão sofrendo. Você tem sintoma, eu como psiquiatra preciso eliminar os seus sintomas. E fica difícil a discussão, porque realmente os sintomas, eles são machucados, as pessoas ficam machucadas. Então, por que não dar um antidepressivo, que tem uma função ansiolítica? E aí ganhou popularidade. Tem remédio para coisas que uma pessoa, até pouco tempo atrás, aguentaria e não sequer entenderia como não podendo aguentar. Então, o que Nem teria nome. Não teria nome. O que se está dizendo, e tem um professor de Harvard cujo nome é Glenn, se não me engano, eu pretendo lembrar, o que está havendo, isso vai me criar problemas, mas eu vou dizer. O que está havendo, de uma forma geral, é a baixa dos padrões e estándares de exigência, tanto na área de ensino médico quanto nas outras áreas, por inúmeras questões. O que acontece? Exigindo-se menos, admite-se mais, as políticas e desenhos do que é feito se faz por um nível de exigência mais baixo. Se eu vou optar entre dar um Rivotril ou qualquer medicação, ou propor a você alguma coisa que é mais trabalhosa, é preciso que eu tenha tido trabalho. Se eu fui admitido num sistema mais fácil, se eu tirei nota mais fácil, eu passei mais fácil, se agora eu estou, então, oferecendo serviços mais fáceis, obviamente que o tratamento também vai ser o mais fácil, né? E o mais fácil é ficar doente, né? E aí nós estamos falando de um outro assunto que é a saúde mental, ela afeta apenas as pessoas pobres ou ela afeta também os ricos? Olha, essa é democrática, né? Eu chego, às vezes eu olho para o pessoal com muito dinheiro e penso, mas era bom esse negócio, né? De ter dinheiro, mas os 36 anos de consultório, eu digo para vocês, até hoje eu não decidi. Então, em português, claro, eu vou dizer a verdade, ela é altamente distribuída e ela é presente em tudo. Voltamos para a questão do que é doença mental. Eu agora estou preocupado, a gente está chegando no final do bloco. Ah, meu Deus. Quanto de dinheiro que eu posso continuar ganhando sem correr o risco de virar um homem rico, deprimido? Olha, o bastante para você se preocupar
que caso você não trabalhe, quanto tempo seu dinheiro vai durar. Se você não tiver mais essa preocupação, me procure urgente e eu tô sem hora. Eu também não tive vida fácil, não, tá? Meu primeiro iPhone, sabe qual foi? O 7 Play! E eu fui assaltada nessa merda de Brasil! Aí vem Natal, eu querendo garantir o meu iPhone X Max Plus, tatapau, e você falando isso! Qual é o seu iPhone? Para terminar a primeira parte da consulta, cannabis e psicodélicos, eles estão sendo tratados hoje de uma maneira séria, como promissores para a saúde mental, inclusive psilocibina, que se vê em alguns cogumelos. Sim. O Brasil está maduro para essa conversa? Infelizmente não. É uma pena, mas não. Sobre a questão dos canabinoides, né, aceita-se ele muito bem, e com dificuldades, porque o preço chega muito alto para algumas doenças epiléticas de crianças, quadros convulsivos, etc. e tal. Já a psilocibina, que ia muito bem os estudos sobre ampliação da percepção do eu, né, do eu mesmo, né, elas foram barradas pelo Nixon, né, caíram numa desgraça enorme, não foi possível pesquisar e as pesquisas voltaram agora. Isso. Tem duas ideias, a microdose ou a dose inteira. E eu acredito que vai ser um instrumento. Na verdade, já é um instrumento. O grande problema é como mantê-lo dentro daquela parte que ajuda, né? O desenvolvimento da percepção do eu. Mas uma coisa intrigante é que por que é que a indústria farmacêutica não entra de uma forma mais definitiva com a posologia? Vejam, com a posologia, com a dose da maconha medicinal para a patologia que ela vai ser indicada. Quero crer, para não aparecer aqui muito mais ignorante do que já sou, que há um problema técnico importante, que é associar tal patologia a tal dose. Agora, acho que a indústria farmacêutica, ao contrário do que parece, botaria uma molécula a mais, uma molécula a menos, ganharia muito dinheiro. Eu acho que o que faltam é estudos, e isso sim é intrigante. No próximo bloco da nossa consulta, nós vamos ter um assunto muito sério, o humor. Você venha na hashtag Provoca. A palavra humor vem do latim e significa líquido. A medicina ocidental começou com Hipócrates, aquele do juramento, e a teoria dos humores. Para estar saudável, seria preciso equilibrar 4 humores, os fluidos corporais: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. Estar de bom humor seria conseguir deixar os humores equilibrados. Ô Jacques, tecnicamente dá para dizer assim que humor é saúde? Olha, eu sou suspeito pelo seguinte, eu tenho tanta certeza que sim, que acho que eu estou doente, sabe? Eu disse antes que o bom era ter dúvida, né? O humor é das formas mais saudáveis de elaborar aquilo que de alguma forma, que de alguma maneira não é acessível a gente. Né? Que está escondido. Que está escondido. Então, por exemplo, uma coisa boba que dói. Naquele desfile que tem, isso é bem simplório, naquele desfile que tem em Olinda, que todos os homens se vestem de mulher, não é? Veja, alguém diria, mas que graça tem essa coisa? O cara botou, por que será né, que o pessoal ri ou está engraçado? Em que outra situação, por exemplo, aquele homem poderia ter essa experiência? Ele está treinando alguma coisa, ele está sendo visto diferente do que ele é, ele está brincando com a própria identidade. Agora, veja que coisa curiosa. O humor está em apuros atualmente. Por que o humor está em apuros? Porque o humor habitualmente, ele desmoraliza autoridades internas. Quem é essa autoridade interna? Então, essa autoridade interna... ela, de acordo com a psicanálise, né, e existem trabalhos dentro da neurociências que tendem a provar a existência disso, seria um precipitado de toda a educação, de tudo que pode e não pode, não é? De tudo que deve e não deve, de tudo que é esperado ou não esperado.
é esperado de uma criança que ela se comporte de certa maneira, não só dentro do grupo familiar, mas dentro do grupo social, dentro daquela bolha que ela vive. Há outro aspecto, este agora interno, bem psicanalítico, freudiano, kleiniano, em que o superego, ou esta autoridade interna, evitaria que desejos muito poderosos que pudessem... estão lá. Então, exatamente. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem uma vontade terrível de ser egoísta, horrível. Só quero tudo para mim, né? E aí eu apareço como caridoso. O humor faz esse generoso, caridoso, cruel, violento olhar para aquilo e ter a chance de rir de si mesmo, né? Já falei que sou imorrível. Já falei que sou imbrochável. Quando se fala muito com agressividade desse assunto, ou com armas, né, com força, o que isso revela? Uma insegurança em relação à sua própria sexualidade? É uma situação muito séria, né? Essa, né, que a gente está vivendo no momento, não sei se é só aqui no nosso recanto, mas revela uma coisa pior do que a insegurança. Revela um nível de desenvolvimento mental que mesmo as pessoas mais otimistas não colocariam muito depois do primeiro ano de vida, né? Então, é uma mentalidade, é um estado mental extremamente primitivo, muito bobo, né, para falar uma coisa assim. Só que mesmo que fosse a tentativa de ficar seguro de uma certa insegurança, o método utilizado para ficar seguro daquela insegurança revela uma insegurança muito primitiva e um método muito primitivo. E isso, ao invés de favorecer, como eu disse antes, a elevação do standard de percepção, baixa, né? Quer dizer, ele torna a pessoa que veicula isso, e quem pensa assim, de forma geral, inclusive, né? Torna tudo aparentemente, o preto e o branco fica fácil. Tudo que é fácil é perigoso. Então, estamos numa situação... Fica nos dois extremos. Fica nos dois extremos. O que isso significa na personalidade de um líder político? Olha, o que eu já pude observar, tanto em todo o espectro ideológico, né, que eu tive a chance de estudar, né, e ver uma coisa muito longa, é que são pessoas que frequentemente são muito perseguidas, angustiadas, fracas, amedrontadas. Perseguidas? Sim, são perseguidas, porque o perseguido é uma coisa muito curiosa, né? O estado persecutório, que a gente fala, e o psiquiatra, o psicanalista pensa que o outro entende, seria mais compreensível se a gente dissesse: eu sou perseguido pelo meu medo, eu sou perseguido pela minha angústia, né? Então, se eu sou perseguido, não é que eu estou delirando que tem pessoas me perseguindo, não, é um estado persecutório, né? A pessoa vive perseguida. Agora, imaginem, por um perseguido cujo perseguidor não tem nome, a alegria que é dar um nome, né? Então, estou perseguido por neoliberais, estou perseguido por comunistas, por neomarxistas. Dá um alívio? Dá um belívio, é A, B, C, D, lívio, todos lívio, até o Z lívio. Tem alguém da imprensa hoje aí? O pessoal da Record tá aí, ó? Record? Tá sempre aqui, presidente. CNN? CNN tá aqui também. O pessoal da Globo aí, o Bonner aí, o Bonner tem que vir apresentar o jornal aí, né, pessoal? Vem com a Renata aí, a Renata Sorra. Por que as pessoas se identificam com criaturas que são assombrosas, às vezes? São assombrosas, mas entregam de forma fácil a salvação. Identificar é um problema. Geralmente, quem se identifica demais não tem identidade nenhuma, né? Porque está buscando porque não uma para si. Porque não formou a dele. Eu não sei o que eu penso, mas eu conheço um cara que sabe tão bem o que pensa, expõe tão claramente o que pensa, que eu estou ali. Né? Então, eu acho que o que esses caras atraem a gente, talvez veicule a incapacidade, e esta é exigir demais. Esse é o ápice, tá? Amar e pensar
estão na mesma categoria como uma das coisas mais difíceis para o ser humano. Amar e pensar. São as mais difíceis. Por que o pensar está nessa categoria? Então, porque o pensar não é emocional e não é racional. Essas etapas são fáceis. Pensar é um salto para ser quem é. Né? Eu passo a aparecer como sou quem é por conta das frustrações que tive, dos bons encontros que tive com o seio da minha mãe, os maus encontros que tive com o não seio da minha mãe, né? E é o que temos, eu sou assim. Eu sou assim. Você se Mas aceita, é eu me isso? aceito e a partir disso passo a ver o mundo com os meus olhos, né? Mas as pessoas pressupõem que, por exemplo, se eu pertencer à tribo do Lula lá, do Bolsonaro, né? Ou do cara da Hungria, ou se eu sou stalinista, tem gente que ainda curte. Quer dizer, para que eu vou pensar se já pensaram por mim? Eu ia fazer o navio de Safadão agora e até então, a princípio, não ia exigir vacina e tal, não tinham falado nada. Só que aí teve uma reunião e aí como o navio percorre águas internacionais, não sei o que, aquele mimimi todo, eles vão exigir a vacina no embarque. E eu não tomei a vacina e eu preciso urgentemente tomar a Janssen, só que a Janssen não tem lugar nenhum. Será que tem mais pergunta para você? Do Johan SC fala, depois de 1 ano e 7 meses, fui cortar o cabelo. Marquei primeiro horário, cobrei do cabeleireiro máscara, fui de máscara, chego lá, pedicure sem máscara, cliente dela também, voltei destruído. É verdade. Eu posso imaginar que ele ficou decepcionado. Ele deve ter pensado que os critérios daquilo que seria para ele o cuidar, o que a gente chama de common sense, que são bases comuns, não racionais, intuíveis do que seria cuidar, de que ele estava dividindo isso com a pessoa que ia cortar o cabelo. Senso comum. Senso comum. Ele esperava que houvesse um entendimento. E o senso comum é algo que existe, mas acabou? O senso comum, ele é intuível. O senso comum pressupõe muitas coisas juntas. Pressupõe basicamente o seguinte: o respeito de uma pessoa por si, o respeito de uma pessoa pelo outro e o respeito à verdade. A verdade ao que é verdadeiro. O senso comum se cria nisso. Por exemplo, está entre nós, é senso comum que eu não vou pegar a garrafa, o copo e jogar em você. Quer dizer, eu já estou, e você também, né, que deve ter copo aí. Algumas regras estão combinadas. Estão combinadas. Elas não são necessariamente só de um tipo. E elas não serão discutidas, assim, Não isso serão. é mentira, é fake Isso é- news, Não. né? Não há um debate sobre se vacina funciona ou não, por Exatamente, exemplo. Exatamente. Quer dizer, quando começam esses debates, seriam sintomas de que aquilo que é mais desenvolvido foi considerado pela sociedade pouco vantajoso e aí começa a Começa guerra. uma espécie de uma erosão Exatamente. dessa estrutura do senso comum. Sim. O senso comum é algo que se conquista a muito custo, mas se destrói muito rapidamente. Você está me deixando um pouco desesperançado. Eu vou ver se eu acho esperança aqui nas perguntas que estão chegando. Olha aqui. Marco César, falta de sexo pode desencadear problemas mentais? Que relação que tem o sexo e a saúde mental? Bom, aí a questão complica. Esse moço aqui agora tem que falar com o pessoal aqui para ficar mais 14 horas, mas vamos lá. Veja, existem vários tipos de sexo, mas eu vou tomar o sexo que ele está falando como um sexo mais comum, né? Um sexo que envolve a genitalidade de alguma maneira, né? É interessante de a gente pensar, né? Uma coisa que acho que foi o Freud que dizia, né? Que a relação sexual reproduz um pouco a nossa história, né? A gente começa com a boca, né? E acaba no coito, né? Quer dizer, reproduz-se, né, toda a sequência. Esse sexo pode ser feito com sentimentos amorosos ou ele pode ser feito sem nenhum, né? Inclusive, eu vi uma vez de uma prostituta com quem eu aprendi muito, o quanto que elas frequentemente sentiam um profundo desprezo pelos clientes, né?
De forma que sexo são muitas coisas. Eu quero crer que o que eles querem se referir é falta de amor. Amor é o assunto mais difícil que existe, né? Nós precisaríamos de muito tempo, mas Claro. eu acredito E ele não é o mesmo que sexo. não é o mesmo. Não. Se ele está falando de sexo como, digamos, aproximação, intimidade, aumento de confiança, eu acho que pode fazer muito bem e é um remédio, eu diria que pode até tomar o Rivotril junto, mas Mas que ele é um ele- remédio bom, é. Cuidar você, te respeitar, ser civilizado. O Bergson, não é? Ele fala que o riso é uma faísca, um contato de inteligências. Por que então tem tanta gente burra rindo aí? Uma pessoa que, vamos dizer assim, que não é muito privilegiada intelectualmente, ela pode rir por ódio, né? Por ódio? Ódio, exatamente, porque é a questão do sexo, né? O sexo ele pode ser feito por amor ou por ódio, né? E o ódio não é raiva, é bom deixar claro isso. O ódio é uma forma de ter uma objeção à construção do amor. O ódio, ele é aquilo que está em oposição ao cuidado. E o descuido é muito prazeroso. Já digam as crianças que não querem tomar banho, né? E por aí afora, há uma ideia falsa, mas muito fácil de se difundir, que a destrutividade não é prazerosa, ela é altamente prazerosa. Então... E é mais fácil. E ela é mais fácil. Mais fácil destruir do que construir qualquer coisa. É muito mais fácil. Ou sujar e limpar, né? Muito mais fácil. Veja, a cronologia, isso tudo não está escrito, não está em raio-x, nem em PET scan aparece, o que é muito triste. A grande tristeza do psiquiatra é não ter exame clínico. Por quê? Não tem. Passar um Nada, scanzinho e resolveu. Não sai no hemograma, tristeza não sai. Tentaram que saísse um pouco no corticóide, não adianta, nada. Nada. Eu faço terapia e essa semana eu cheguei à conclusão de que eu preciso encontrar outra terapeuta. Para trocar? Não. Para fazer terapia sobre a terapia. Tem um momento desse programa que eu invado o celular do psiquiatra. Eu, quando tive o Spotify, eu comecei a procurar as músicas da minha adolescência, Pink Floyd, que para conseguir um LP daquele era uma guerra. Emerson, Lake and Palmer. Séries, por exemplo, essas cenas do casamento agora, que é baseado em cenas do casamento do Ingmar Bergman, mas ali tem uma situação muito interessante, por exemplo, tem um casal, né, e no filme tem isso também, é um casal que não se entende. O cinema, né, o neorrealismo italiano, Parente a Serpente. Così secondo voi dovrei rinunciare alla mia vita a 10 anni di training autogeno per questi 4 muri e un po' di soldi in più. E realmente família explodir, ou explode ou é mentira, né? Na última parte da consulta, eu vou tentar arrancar dele alguns segredos do ofício dele, especificamente a psicanálise. Já voltamos. Quem conta essa é o Luiz Fernando Veríssimo, o criador do Analista de Bagé. 3 mães judias se reúnem para falar dos filhos. A mãe do Karl Marx diz: graças ao meu filho, o mundo fala de desigualdade, luta de classe e distribuição de renda. Maria, a mãe de Jesus, rebate: meu filho tem bilhões de seguidores. Por causa dele, o mundo fala em amar o próximo. Aí vem a mãe do Freud. A colaboração do meu filho para a humanidade foi a mais importante. Graças ao meu menino, todo mundo agora só fala da mãe. Ô, Jacques, explica isso, hein?
Qual é essa fixação aí da psicanálise com a mãe dos outros? Com a mãe dos outros, né? É a mãe, né? É a mãe. Olha, eu mesmo tentei escapar disso, sabe? Mas realmente a coisa é difícil, sabe? Realmente ela é a figura. Ela é difícil, porque uma coisa pouco explorada, mas que já foi explorada num livro que, inclusive, tem a tradução para o português, eu esqueci o nome do autor, chama The Unborn Child, a criança não nascida. A gente põe ele aí. Vocês imaginem, por exemplo, o que é por pelo menos 9 meses, para os prematuros um pouco menos, ouvir batimentos cardíacos, movimentos intestinais chamados hidroaéreos, né? O resto dos sons, né? Aquilo talvez sejam as primeiras constantes batimentos cardíacos, já falei, são os primeiros testes sensoriais, né? Escutas. Então, a coisa começa numa área que não se pode pesquisar direito ainda. Talvez um dia se pesquise, que é o mundo mental, ou o mundo protomental, ou quando que o mundo mental no bebê, não na espécie humana. É importante dizer que na espécie humana talvez não tenha mais de 200 mil anos, tá? Mas no bebê. Então, ele nasce e começa com uma relação que, veja, tirando os que não têm mãe, ou os que perderam a mãe, que vão ter substitutas de mãe, é com aquela pessoa. Quem entrou com tudo isso foi Melanie Klein. Ela começou com jogos com crianças muito pequenas e começou a ver o mundo mental destas crianças. Então é ela que disse que o ego, o eu, né, que para Freud se consolidava mais tarde, que para ela se consolidava dentro do primeiro ano de vida. Aí entra a mãe. Por quê? Se a criança tem medo, ela não sabe que tem medo. Se a criança tem fome, ela não sabe que tem fome. Estamos numa criança muito pequena. Ela não sabe dar nome, inclusive. Não tem nome. Então, o que ela tem? Ela tem um temor à aniquilação e ela chora. Para ela berra. A mãe ouve. A mãe vai, lê aquilo. A mãe, o que a mãe faz? A mãe pega aquela angústia e dá o leite, traduz e já resolve. Já resolve. Tem mães, muito raramente, na vida adulta, a gente vê gente fazendo isso, não sabe de onde saiu, a Melanie Klein diz, que ouve a criança chorar e ela vai tomar um copo de leite na geladeira. Quer dizer, ela ouviu o galo cantar, mas não sabe aonde, não? São aquelas pessoas que a gente conta alguma coisa e elas param e contam dela, não ouvem a gente. Né? Tu conta, olha, eu tô com um problema e tal, e o outro diz, olha, e o meu então, ouve aqui. Né? Esse foi tomar um copo de leite na geladeira. Isso que acontece, que eu imagino que muita gente está se identificando agora, quando a gente não ouve o que a pessoa falou e começa a falar da gente, o que a gente está revelando? A gente está revelando que não teve mãe também, direito. Nenhuma mãe da Terra atende às necessidades de nenhum bebê. É bom você falar isso para elas ficarem também... Não estamos falando de mães, pessoas físicas aqui. Não, estamos falando de mãe função. Né? Mãe função pode ser um pai. Isso. Pode ser uma cuidadora, não é? Pode ser o filho. Pode ser o filho, exatamente. Agora, vocês vejam, o delicado da história é o seguinte, as demandas de um bebezinho são tão inominávelmente grandes, inumeráveis, inomináveis. Sobrevivência, né? Então, se a mãe atender um certo básico, que já é muito grande, aquela criança vai ficar satisfeita. Mas tudo que a mãe não fez é culpa dela. Quero colo, vou fugir de casa, posso dormir aqui com você. Estou com medo, tive um pesadelo, só vou voltar depois das 3. A culpa, ela é boa para quem? A culpa é bom para psicanalista, a culpa é bom para pastores e líderes religiosos, a culpa é bom para quem quer ficar irresponsável. Essa parte merece uma explicação, né? Por favor. É mais fácil ficar culpado do que irresponsável, do que responsável. Sim. Né? Então, por exemplo, eu
fiz um mal para ti, não é? Aí então eu me sinto muito culpado. Não quer dizer que eu estou responsável pelo que eu fiz. Né? Ser culpado, você já está conseguindo dar uma desanuviada. Dar uma desanuviada. Por exemplo, nessas brigas identitárias, né? Que estão aí, então eles querem que certas pessoas assumam certas culpas, né? Assumir culpa é fácil, ficar responsável é muito difícil. Você tá de sacanagem, já são 5 da manhã. Tu acha que não tá tarde? A culpa não foi minha, nem pergunta se eu tô bem. Até a culpa não foi sua, a culpa foi de quem? Uma pessoa pobre no Brasil, quando procura ajuda para resolver a saúde mental na rede pública, o que ela encontra? Olha, eu participei de várias fases, eu fiz concurso público, trabalhei no Estado, né? Ela basicamente encontra medicação. Só. Né? Hoje existe um tipo de psicoterapia que é a comportamental. Isso era uma coisa que merecia, né? Um tipo de abordagem. A terapia comportamental cognitiva, ela de certa forma se dispõe a atender a formação mais... A verdade é que ela é economicamente mais barata, ela é extremamente interessante, ela tem uma forte efetividade, está muito ligada à psiquiatria clínica atual. Então, eu acredito que a pessoa deva receber indicações de diagnóstico, medicação e provavelmente terapia cognitivo-comportamental. Você já trabalhou no serviço público de atendimento de saúde mental e uma noite recebeu a visita da Janis Joplin. Foi verdade. Como que foi isso? Então, aí é que é o problema, né? O duro vai ser o pessoal acreditar. Eu sei, vai ser difícil, mas vai ser complicado, porque eu também tive dificuldade. Essa história é uma história curiosa. Eu morava num apartamento de 30 metros quadrados, né? Estava começando aqui em São Paulo, não conhecia. A mim eu já disse que não conhecia, os outros muito menos. Então estava no nada, né? Como diria, eu acho que Guimarães Rosa. E aí eu pensei que achava estranho que eu não tinha um LP da Janis Joplin para ouvir Summertime. Aí fui atrás disso, nas lojas que tinham, fui numa loja, tinha umas lojas de disco, achei estranho que ninguém tinha. Finalmente achei numa loja na rua dos Estados Unidos um livro, um LP da Janis Joplin com uma característica. Ele estava arranhado, porque ele era demonstração. E eu que tenho uma ascendência judaica, habitualmente não compro disco arranhado. Quem teve disco sabe, não se comprava disco arranhado, né? Mas eu comprei, levei para casa e passei o fim de semana ouvindo Summertime e outros... Arranhado. Né? Bom, fui para o meu ambulatório de psiquiatria da Santa Casa de Guarulhos, no dia ou no outro dia, e recebo, então... Era um ambulatório, atendia 40, 60 pessoas por dia, formava uma fila numa casinha. E eu recebi uma senhora que veio me dizendo, eu não tinha muito tempo para atender, né? Eu praticamente, como dizia a anedota, já estava fazendo a receita do próximo paciente, né? Mas ela me disse que estava tendo alucinações, ela não disse com essa palavra, que ela viu uma mulher de cabelo vermelho que repetidas vezes queria que ela fosse para um cemitério procurar uma cova. Bom, vocês imaginam que eu tinha uma quantidade enorme de gente procurando cova e outras coisas naquela época, muita alucinação e tal. Mas eu sempre tive muita atenção, era criticado por atender devagar. Era para atender em 10, eu atendi em 12 minutos. Né? Então, aconteceu um detalhe engraçado. Naquele mesmo momento chega uma moça jovem, com um quadro de convulsão reentrante. Era para ter ido ao pronto-socorro, mas veio para o único lugar possível, é muito comum. Colocamos a menina na maca, disse para a moça que eu estava conversando, virei o receituário, pedi para ela escrever o que a moça falava para ela. E fui atender a moça. Que falava na cabeça dela. Na cabeça dela. O que ela estava ouvindo. O que ela estava ouvindo, porque ela não conseguia me dizer. E não tínhamos tanto tempo. E fui atender essa moça, que era um antigo sobrado, que dava para ver. Da sala onde eu estava, ela escrevendo lá e eu medicando. Tinha que dar uma medicação para sair da convulsão e tal. Quando saiu, eu voltei tudo rápido. E ela meio escrevendo ainda, eu sentei ali e tal e disse, a senhora já escreveu e tal, ela me entregou. Quando ela me entrega o papel, eu tive uma dificuldade de ler. Uma letra ruim, um garrancho, eu estava com pressa, como vocês podem imaginar, né? Aí eu comecei a ler, daqui a pouco eu disse, isso aqui está em inglês.
Aí fiquei meio assim, sabe? Pensando, e a psiquiatria, a psicanálise, tudo foi pro saco agora, né? E eu comecei a ler. Dava para entender. E dava para entender, eu tenho até o papel, não sei o que vão achar lá no céu disso, em todo caso. Ela começa dizendo o seguinte: Dear Doctor, né, querido doutor, I am from Port Arthur, Texas. Help me, doctor, I am a heroinoman. E aí nasce Natura, eu demorei um pouco para ver, mas eu provo. Estava escrito Janis Joplin. Só que estava escrito Janis Joplin. Aí eu perguntei se por acaso ela havia trabalhado em casas onde pudesse ter ido ao exterior, ou falava inglês, etc. e tal. Disse que nunca tinham saído da roça ali. Num desses momentos aconteceu uma coisa curiosa, em que ela disse para mim: ó, doutor, ela está do seu lado esquerdo aí. Ela falou? A moça falou que dentro do consultório? Do consultório, atrás do meu ombro esquerdo. Eu, àquelas alturas, não estava sabendo mais nada, mas a verdade é que eu senti uma presença ali. Eu sei que o CRM, todo mundo vai ficar tenso. Não, todo mundo que ouviu tudo o que você falou até agora. Então, aí isso é que eu digo. Quando eu falei que é para não ter certeza, ninguém acreditou. Né? Agora está resolvido. Né? Eu, inclusive, agora vocês me perdoem, todo mundo me perdoa, eu mandei ela para um cara que eu conhecia, que é um muito bom psiquiatra e espírita, e era muito amigo da filha, do filho do Gasparito. O Gasparito. Você encaminhou a mulher para ele. Não mediquei, porque entre outras coisas que eu falei para vocês, ela me disse que os remédios que os outros davam para ela só deixavam ela com mais sono. Olha só. Então agora complicou. Que coisa. E aí, como que terminou? Terminou de uma forma curiosa. O Gasparito me avisou que num dia tal eu deveria acender uma vela, que haveria uma reza, em que ela teria a alma dela encaminhada para o lugar adequado, que ela morreu numa overdose, estava perdida. Né? E eu, no meio da psiquiatria, psicanálise e tal, ele queria que eu desenvolvesse uma coisa, uma capacidade minha. E eu disse para ele: olha, Gasparito, se eu tivesse que desenvolver, eu estava aí. Ela veio aqui para Guarulhos, então cada um fica no seu canto. Cada um no seu quadrado. Aí foi feita a reza, a vela, e o surpreendente, eu mais ou menos queria que acontecesse, mas aconteceu, eu esqueci, um mês depois me entra essa senhora. No consultório? No consultório, para agradecer, e infelizmente, para os meus colegas, né, que só querem falar umas coisas, era outra pessoa. Ela era outra pessoa. Ela falou que tinha resolvido o problema. Ela agradeceu, não entrou em muitos detalhes, mas disse que resolveu o problema e que a moça não estava mais procurando covas. Meu Deus, tinha parado de falar na cabeça Tinha dela. parado. Por isso que eu digo para vocês, cuidado de ter certeza. Alguns dos seus colegas, no amor e no aperfeiçoamento da psicanálise, são judeus. Nas horas vagas. Freud, Melanie Klein, Woody Allen, né, que tem sempre isso nas suas narrativas. Qual é o lance do povo judeu com a psicanálise? Então, você veja que drama, né? Uma das coisas que fez o Freud querer, desejar, se apaixonar pelo Carl Gustav Jung, era exatamente o medo. Era uma época de muito antissemitismo mesmo, né? Vocês vejam onde acabou aquela época, né? Ele tinha muito medo de que se considerasse uma seita judaica, né? Porque muitos dos caras, na verdade quase todos os caras que começaram o pequeno círculo das noites de quarta-feira, eram quase todos judeus. E quando aparece Carl Gustav Jung, jovem, bonito, chefe da psiquiatria clínica da universidade, do hospital, acho que de Burholz, na Suíça, filho de protestantes, ele disse: é aqui que nós vamos. Né? Agora, realmente é uma boa pergunta. Eu tenho uma resposta, mas nunca encontrei essa resposta em lugar nenhum. Os judeus, eles são conhecidos como os criadores do monoteísmo, né? E o monoteísmo, ele suspende um Deus visível, né, para um Deus invisível.
e que não era acessível. Ele cria um espaço entre o digamos, entre o disponível e o indisponível, o desconhecido, abre-se um espaço. Agora, daí a conseguir fazer essa associação é difícil, muito difícil. Tem uma outra associação. A Melanie Klein e Freud falavam muito da relação com a mãe. Com a mãe. E a gente sabe da fama então, da mãe judia. Tem, mas se a gente pegar a mãe italiana, a mãe árabe, a mãe... Brasileira, perigosíssima, não é? Mas a pergunta é boa, né? A pergunta é muito boa. Realmente, eu tenho medo do Freud ficar magoado comigo. Que tem alguma coisa a ver? Tem. Mas hoje em dia, não há mais esse predomínio de judeus na psicanálise. Dizem que é por isso que ela está acabando. Desculpem, isso não era para ter dito, hein? Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza maluco, beleza, eu vou ficar com certeza maluco, beleza. Dr. Jacques Stifelman, a gente navegou aí na mente humana, que não é uma parada fácil, mas eu quero saber o que é a vida. Olha, eu ouvi quando eu era jovem uma frase que eu achei bonito entender, mas não entendi. Mas gravei, talvez ali tivesse alguma coisa. Alguém, eu estou procurando, se alguém souber pode ligar aqui para a produção para me dizer. Alguém me disse que a vida é uma ilusão. Eu, quando ouvi, achei bonito, mas eu pensei, será que um dia eu vou entender esse negócio? Né? Eu, hoje, acho, eu ainda não sei explicar direito, mas eu tenho a impressão de que o espaço entre o dito nascimento e a morte é alguma coisa inominavelmente ilusória. E eu sustento isso da seguinte maneira. Tudo que acontece instantaneamente, acaba instantaneamente e toda continuidade é ilusória. Toda ideia de continuidade é ilusória. Né? Se vocês pensarem que a gente, se tivesse que decidir continuar onde está e tivesse que fazer isso todo dia, não aguentaria. De maneira que a mesma aparência de continuidade se dá por algum sonho. Então, ou a vida é uma ilusão, ou uma sequência de sonhos com uma interface de sobrevivência. Ô, doutor Jacques, o que as pessoas têm mais dificuldade de entregar no consultório? Quanto ganham. Porque com quem elas saem, elas mentem para chuchu. Quanto ganham, não tem jeito de dizer. Isso nunca dizem. Obrigado pela consulta. De nada, tudo de bom para vocês todos, tá? Saúde. E fiquem com o que eu não disse, hein?